é parte da saúde. A OMS coloca claramente, a saúde sexual é parte da saúde integral. É simplesmente o seu trabalho. Então, sai dessa totalmente de que não é contigo. Ou de fazer um trabalho porco, de ir lá perguntar na anamnese, o paciente não falou sobre sexualidade, você que nem tem sexualidade, esquece isso. Começando aqui mais um Café com TCS, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, estamos aqui. A gente hoje vai falar sobre a importância de abordar a sexualidade, né? Muitas pessoas têm me perguntado, mas qual é o melhor jeito? Não sou especialista, será que sou eu mesma a pessoa para fazer isso? Será que eu preciso fazer isso? Será que não é melhor deixar o paciente à vontade para trazer o assunto se ele quiser? E hoje a gente vai conversar aqui sobre todos esses mitos. Então, às vezes, você imagina, você passa 1 ano, 2 anos em terapia com alguém e o assunto da sexualidade nunca veio. Será que não é esquisito isso? Porque nem toda queixa sexual precisa de um especialista. Muitas vezes as queixas sexuais podem e devem ser tratadas por você mesmo, né? Você que já é o profissional da confiança do paciente, você que já tem um vínculo estabelecido, a gente não precisa necessariamente encaminhar para o especialista só para falar sobre coisas básicas sobre sexualidade. Abriu a porteira para falar de sexualidade, as pessoas querem muito falar. Então, na minha experiência, é muito esquisito pensar que vocês passam 1 ano inteiro em terapia com alguém e esse assunto não aparece. Será que só para mim que aparece gente com questões da sexualidade, para a Patrícia, para o time TCS, né? Será que é isso que está acontecendo que a gente não vê? Ou finge que não vê, ou não quer ver, porque se eu ver, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso. E é verdade, né? Não dá para eu só escutar e fingir que não escutei. Que eu acho que é o que muitos pacientes chegam para mim contando, não, eu tentei falar disso com a minha psicóloga, mas não rolou. Eu cheguei a tentar falar disso com ela, mas aí ela trouxe para as minhas questões pessoais de infância, trouxe para as minhas questões de casamento. Não que isso não seja relevante muitas vezes, mas que às vezes não é por aí, né? Então, às vezes não são as questões que você já está trabalhando que vão resolver sozinhas o problema da sexualidade. Então, acho que a gente precisa ter essa postura ativa, e isso é o que a literatura mostra de forma muito clara, né? Tem até uma frase que a gente diz brincando, né? Que todo mundo tem problemas sexuais. Quem aqui já ouviu essa frase? Que todo mundo tem problemas sexuais. E fato é que se você pensar que em quase todos os momentos da vida, quase todas as pessoas vão precisar de alguma orientação na área da sexualidade. Vocês entendem que não vai ter especialista em sexualidade suficiente para dar conta? Não vai ter, porque a demanda é absurda. Que principalmente falando para os psicólogos, né? A gente está ali, ó, toda semana com o paciente, gente, toda semana. A pessoa está lá falando das coisas mais íntimas, das coisas mais importantes, falando dos seus relacionamentos, falando da sua vida, falando da sua intimidade. E por que não está falando da sexualidade? São coisas que a gente precisa conseguir vencer essa barreira, né? De falar nisso, né? De quebrar esse tabu, da gente poder entender que você não precisa ser especialista para construir no seu consultório uma ideia de que a sexualidade é parte da vida. Eu preciso conseguir diferenciar o que é uma queixa convencional do que é uma apresentação mais típica de um quadro de disfunção sexual. E eu só vou fazer isso se eu perguntar. Se eu tiver um ambiente em que aquele assunto vai aparecer, como todos os outros assuntos. Então, eu vou perguntar de trabalho, eu vou perguntar de dinheiro, eu vou perguntar da vida do paciente de forma geral. E a sexualidade é parte. Eu sei o quanto é difícil para vocês abordarem a sexualidade do paciente, para quem não é especialista. Aí vocês me ouvem falando, não, tem que abordar a sexualidade do paciente. Aí o povo vai lá e bota na anamnese. A pessoa chegou porque tem, sei lá, transtorno de pânico. E aí eu vou dizer assim, e a sua sexualidade? A pessoa vai dizer, não, tá tudo bem. Aí eu vou dizer, ufa, graças a Deus, check, nunca mais pergunto. Não é disso que estamos falando. Nem acho que precisa estar na anamnese em princípio, não. Eu acredito muito que a primeira sessão é para a gente ficar bem quieto ouvindo o paciente, fazendo vínculo, mostrando para ele as possibilidades. Mas quando a gente faz uma pergunta e depois, aí o paciente não estava preparado para aquela pergunta, muitas vezes ele não sabe, né? Que, enfim, não estava esperando falar daquilo, muitas vezes ele nunca pensou. E aí também entra aquela história de eu vou deixar o paciente trazer, né? Então imagina, gente, profissional de saúde qualquer, que ao invés de fazer as perguntas que precisa fazer sobre a vida do paciente, espera ele trazer.
Imagina, eu, sei lá, médico, tiver aqui minhas hipóteses diagnósticas, eu vou ter que perguntar, você tem dor em tal lugar? Você tem esse sintoma? Você tem esse outro? Se eu ficar esperando o paciente trazer e partir do pressuposto de que se ele não trouxe não tem sintoma, vocês imaginam esse raciocínio clínico como não fica atravessado? E por que a gente acha que em relação à sexualidade é assim? A minha hipótese aqui é que a gente acha que na sexualidade é assim porque a gente aprendeu na vida de que sexualidade é um negócio que a gente não pergunta. As pessoas não falam de sexo com a pessoa com quem eles transam. Eu vou falar de sexo com você? Imagina, claro que não, né? Então, não dá para a gente jogar isso nas costas do paciente. Ah, não, se a pessoa quiser, a pessoa traz. Tem alguma chance, se você for eu, que estou aqui na internet toda semana falando de sexo. Aí a pessoa normalmente chega para mim já falando sobre isso. Porque a jornada do paciente que busca um especialista é diferente da jornada de um paciente que está buscando alguém generalista. Alguém que não tem a queixa sexual como elemento mais premente, mas que não quer dizer que ela não esteja ali, não seja importante. A gente fala em saúde em janelas de oportunidade. Vocês já conhecem esse termo, essa ideia, né, de que o contato do indivíduo com o sistema de saúde é uma janela de oportunidade para que ele possa ser visto de forma integral. A ida ao psicólogo toda semana, gente, é uma janela de oportunidade para vocês lidarem com todas as questões de saúde. Né? A gente precisa entender que a gente não é uma ciência humana, a gente é uma ciência da saúde. Ninguém fala do assunto, ninguém me ensina como falar do assunto, e pode ser que você tenha ouvido mesmo na sua graduação, na sua formação, que é melhor deixar o paciente à vontade, que o paciente vai trazer, que esse é um assunto muito delicado, que esse é um assunto que talvez precise de um especialista. Então, o paciente vai se sentir à vontade de falar de sexo com você se você construir o que a gente chama de permissão. Né? E a permissão vem de quê? Vem de uma postura acolhedora. Então, se o psicólogo está ali fazendo comentários ou com uma postura muito julgadora, esse psicólogo provavelmente não vai ouvir sobre coisas da sexualidade. Né? Porque as coisas da sexualidade normalmente geram muita vergonha para o paciente. Às vezes geram culpa, às vezes geram emoções negativas. E não é uma postura acolhedora, claro que a postura acolhedora ela é a base, né, do processo psicoterapêutico. Mas às vezes eu tenho colegas que têm uma postura acolhedora em relação a várias coisas, mas que pelos próprios tabus têm questões em relação à sexualidade. Um outro ponto é que a gente precisa ter uma postura ativa em relação à sexualidade. Então eu só vou deixar o meu paciente à vontade se eu construir isso. Não é ele que vai construir. Ficar à vontade em relação a sexo, porque não é isso que a sociedade conta para ele. A gente precisa mostrar que é ali um espaço onde a sexualidade é bem-vinda, onde é esperado, não é mais do que é bem-vindo, é esperado que a gente possa falar da tua sexualidade aqui, porque essa é uma parte super importante da sua vida. Eu brinco, né, que às vezes a pessoa, sei lá, não tem o pai ou não fala com o pai, e a pessoa não traz aquele assunto. O terapeuta fica ali, ó, enchendo o saco da pessoa no negócio do pai. Eu toda hora pergunto do pai, quer saber, dá a volta, quando volta, chega lá no negócio do pai. Vocês não ficam ativos nesse processo? Por que não fica ativo em relação à sexualidade? Porque é claro que a pessoa às vezes não quer trazer, né? Mas vai estar lá e a gente pode construir diferentes janelas de oportunidade. Né? Então eu vou falar, eu vou perguntar, eu vou dizer que aquilo é importante. Eu vou volta e meia voltar naquele assunto. Eu vou construir janelas de oportunidade. Então, eu posso perguntar na anamnese? Posso. Eu nem acho que é o melhor momento, tá? Porque eu acho que por conta de tudo isso que eu falei para vocês, a gente poderia... O paciente provavelmente não vai chegar num estado de prontidão no consultório para falar sobre sexualidade, a não ser que ele tenha uma queixa sexual. Se ele for procurar outra coisa e você começa a fazer um monte de pergunta que não tem nada a ver, eu acho que a primeira sessão não é o momento, tá? Eu acho que a gente precisa pensar em múltiplas janelas de oportunidade, né? Aí a pessoa me traz um comentário sobre alguma situação envolvendo alguém, eu posso aproveitar e trazer o assunto da sexualidade. Então, a gente precisa só entender que precisa fazer isso, porque eu tenho certeza que vocês vão achar a janela de oportunidade. Vocês não ficam aí perseguindo o indivíduo por causa do pai? Vocês, toda hora que puder, você não encaixa o assunto do pai? É disso que estamos falando. É da gente poder, né, encaixar o assunto da sexualidade em diferentes janelas de oportunidade. Por quê? Porque o paciente precisa estar num estado de prontidão para falar. Quando a gente sai falando de assuntos delicados, principalmente assuntos que estão sendo trazidos pelo terapeuta, o paciente fala disso logo de cara ou a gente lança uma sementinha para colher lá na frente?
Não é isso? A gente lança a sementinha aqui, vai regando ela, dali uns 6 meses você vai colher, muitas vezes, não é isso? É disso que estamos falando. São coisas que a gente, aprendendo a ter um olhar clínico, a gente consegue identificar muito mais fácil, né? E principalmente consegue não transformar o nosso setting em um setting que é confirmador de todas as crenças negativas que os pacientes vão ter sobre sexo. Por quê? Porque se ali não é um lugar para eu falar, aonde vai ser? É melhor não falar desse assunto, é melhor guardar para mim, é melhor deixar quieto. É constrangedor, é vergonhoso, só eu que tenho esse problema. É isso que os pacientes acham quando você não aborda o assunto, como se isso fosse natural. Porque se você não aborda o assunto, é porque é tabu. Tá claro? Né? Se o terapeuta não aborda o assunto, o terapeuta constrói o tabu. E não ao contrário. Eu sei que para você é o contrário, porque você diz, isso é tabu, então não vou falar desse assunto, mas é o contrário. Você está construindo o tabu dentro da sua sala.